fundamental da vida cristã é a percepção do que disse Paulo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa consciência de Cristo vivo dentro de mim. Porque se a gente passar pela religião, pelos rótulos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, e ter a percepção somente da importância do rótulo, da religião, e dizer que o que importa é a religião, nós teremos passado pela religião, mas não teremos visto a melhor visão, que é a percepção que Paulo disse. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Isto faz toda a diferença. Quando você tem a percepção de Cristo vivo dentro de você, é uma religação com Deus real. Isso faz a diferença. Você vai olhar o mundo com uma outra perspectiva. Você vai olhar o outro com uma outra perspectiva. Não a perspectiva religiosa que sistematiza, que divide, aonde a gente vê o outro como o outro. Não vê o outro como aquele que também tem Cristo. Não vê o outro como pertencente ao povo de Deus, mas vê-lo como daquela outra religião. Ele é daquela outra religião. Vê o outro como diferente. Quando você tem a percepção de Jesus Cristo dentro de você, você vai conseguir ver no outro o povo de Deus. Bom dia, tá entrando, né? É o Cris, aposto que é o Cris. Aí, Cris, deixa eu ver se é o Cris. Logo cedo, hein? Cris, é isso aí. Logo cedo aí, Cris. Quebrando o sistema, Cris. Quebrando o sistema, Cris. A gente quebra o sistema de várias maneiras. Uma é pregando Cristo dentro de você. Aí você quebra todo o sistema desse mundo. X. X. Cris, Para a gente quebrar o sistema humano, somente uma coisa, com o sistema do alto. Como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que faz entrar num outro sistema, o sistema celeste, onde vamos adquirir o braço de Deus a nos favorecer e abrir portas impossíveis. Porque Deus é isto. Deus quer nos ajudar naquilo onde a gente mais precisa. Por isso que Jesus trouxe uma figura de Deus. Jesus apontou Deus numa figura, a figura paterna. Olha o valor da figura paterna. Aquele que traz as provisões. Aí que está a visão de Deus dada por Cristo. Aquele que traz a visão de Cristo, né?
Muita fumaça no ar. Esse é o Cris, figuraço. Aê, Cris. A única coisa para quebrar os sistemas que nos dividem é dizer como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A percepção de Cristo dentro de mim. Como agora eu posso ter esse Cristo dentro de mim? É muito simples. Não, eu não sou padre, eu sou sacerdote. Agora eu descobri que eu sou sacerdote. Apocalipse 5:10 diz que eu sou sacerdote, que você é sacerdote, que nós somos sacerdote. Essa descoberta, isso é maravilhoso. Essa visão faz toda a diferença. Nós somos sacerdócio santo. Eu, você, nós que cremos em Deus. É isso que diz. Mas ninguém passa isso claro. E a gente ignora como Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Pois aceitamos o plano de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo, a palavra viva em nosso coração, nós passamos a ser visto por Deus. Deus tem um olhar. Ele olha você, ele olha eu como sacerdote. E como sacerdote somos autoridade. Nós podemos distribuir o pão e o vinho. É isso que eu faço na minha casa. A gente distribui o pão e distribui o vinho. Somos sacerdotes. Mas o povo não sabe disso. O povo tem na mente que é ovelhinha de Jesus, ovelhinha pertencente a um rebanho, com um rótulo. A cabeça está feita em sistemas religiosos. E esquecem que são povo de Deus. Sacerdotes santos, eleitos. Aí faz a diferença. Por isso, quando nós tivermos essa visão de Paulo, essa visão do primeiro século, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, o nosso olhar vai mudar. Porque nós vamos ver Cristo dentro de nós. Aí você vai perceber o outro com a mesma mentalidade de Paulo, Cristo dentro dele. E isto vai gerar uma noção, nós somos povo de Deus. Aqueles que creem no plano divino da salvação por Jesus Cristo. É este o plano de Deus, pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isto é, receba o Espírito Santo. Pois Jesus disse, se o Pai não trouxer vocês a mim, vocês de modo algum virão a mim. Nós só viremos a Cristo, nós só seremos dirigidos a Cristo através da mão do Espírito Santo. E é bom saber que o Espírito Santo já foi dado. Já faz 2000 anos que ele está na terra. Hoje o Espírito Santo, que é a presença de Deus, está em toda essa terra. E foi por um plano divino. Antes o Espírito Santo não podia vir a essa terra, tomá-la como um todo, porque havia uma divisão, uma parede, que não permitia que o Espírito Santo viesse à terra e a tomasse como um todo. Era a barreira do pecado. Mas o pecado foi solucionado. Muita gente não percebeu que o pecado foi solucionado. Essa barreira do pecado foi solucionado. Aos olhos de Deus. É o que importa, aos olhos de Deus.
Pois o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o quê? O pecado do mundo. Esse é o ponto de vista de Deus. Foi um plano elaborado por Ele. O homem não tinha vontade de sair do pecado. O homem não tinha vontade de sair do pecado. O homem se tornou um com o pecado. O homem não tem vontade de sair do pecado. Bom dia, estão entrando, né? O homem se tornou um com o pecado. E muita gente gosta tanto do pecado que você fala desse plano divino de Deus que veio do alto da salvação. Ele, sabe o que ele faz? Ele põe a mão assim, ó, fala, por favor, já vi pessoas falando assim mesmo, não me fale de Cristo, não me fale de Deus, eu não quero saber, eu quero estar tomando a minha cervejinha aqui, não quero saber de nada, quero ficar suave. Por isso que a Escritura diz, o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus. O pecado cria barreira, mas essa barreira já foi tirada. A barreira foi tirada. O véu do templo se rasgou. Você viu na Escritura? O véu do templo se rasgou? O véu do templo se rasgou. Esse foi um plano de Deus. Com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A barreira do pecado caiu por terra. Esse do ponto de vista de Deus. Deus vê o mundo agora sem pecado. É assim que Deus vê. É por isso, como Deus vê o mundo sem pecado, o que é que Deus faz? Enviou o Espírito Santo à terra. Agora o Espírito Santo pôde baixar à terra. Mas você fala como alguém disse aí, mas você não vê no jornal tanto crime, tanto ódio? Você não vê no jornal isso? Como você diz que tirou o pecado? Mas tem uma coisa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, receba o Espírito Santo. Porque vai ter aquele que não vai crer, aquele que vai dizer, como acabei de dizer, não me fale de Deus, não me fale de Cristo, não me fale. Você tem que respeitar o livre-arbítrio. Isso aí vai fazer a diferença. O livre-arbítrio faz a diferença. Ele não quer ouvir de Cristo, tá bom? Deixa ele em paz. Ele fez a opção dele. Ele quer ouvir a voz do mundo. Ele quer seguir os seus próprios caminhos e a proposta do mundo. Logo mais pode até cair num outro grau abaixo, onde vai entrar nas propostas satânicas, no satanismo, outros caminhos do próprio diabo. E aí, o destino final, o lago de fogo, preparado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a proposta divina, rejeitaram o plano de salvação, rejeitaram o conhecimento de Jesus Cristo. Mas temos que respeitar. Aí Deus não pode fazer nada. Como é que Deus vai considerá-lo? Como mortos, porque não recebem a vida eterna. Não quiseram receber a vida eterna. Não quiseram receber o Espírito Santo. Fizeram a sua própria escolha. Então Deus os considera como mortos. Eles não existem.
É a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai. Não se comunicou com o pai, foi para uma cidade bem distante. E essa falta de comunicação com o pai, o pai considerou isso: meu filho morreu, meu filho está morto. O filho pródigo para o pai era visto como um filho morto. Foi assim que o pai via o filho pródigo. Pois não tinha comunicação com o pai, não tinha relacionamento mais com o pai. O pai não tinha contato, então era um filho morto, considerado morto. Assim são aqueles que rejeitam o plano de Deus. Deus os considera como mortos. Se estão mortos, ele envia o Espírito Santo para aqueles que aceitam o seu plano de salvação. Aceita o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí então, por aceitarem o plano de Deus, o Espírito Santo vem e entra neles. Assim somos cheios hoje do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem é? É o Espírito da verdade. João diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Conclusão: o Espírito Santo nos dirige em toda a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, o que é que faz o Espírito Santo? Ele nos esclarece. Olá, tem gente chegando.